Então, fazendo aí um diário de bordo do nosso episódio do podcast, recebemos aqui Bruno Galotti Orlandi, agora falei o nome completo, que é vereador aqui na cidade de Santos, é secretário de Assuntos Portuários e Emprego. E nesse papo super descontraído, super legal, ele contou pra gente vários spoilers do que vem, o que tá vindo aí em diante sobre o projeto Porto Valongo, né? Falei corretamente? Projeto Porto Valongo, sobre zona de processamento de exportação na área continental de Santos, muitos empregos, muita inovação, muita coisa que vai aproximar a cidade de Santos do Porto, como deve ser, certo? Então acompanhe esse episódio com a gente e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Olá, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido podcast. Já virou um bordão essa frase, né, gente? Eu sempre começo desse jeito, preciso renovar. Seja bem-vindo a bordo. Gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos queridos patrocinadores. Hoje estão representados aqui Rodrigo e Ricardo, da T2S. Muito obrigada pela presença. Como vai? Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Olá, mais uma vez. Legal estar aqui de novo. Valeu, obrigada. E além da T2S, temos também presente nesta mesa nosso containeirozinho da Logcomex, também, nossa patrocinadora oficial, junto com a T2S. Empresas aí de tecnologia, tá? T2S, integração de software, sistemas, né, meninos? Muitas soluções para o seu terminal portuário, para as suas cargas. E Logcomex também, com inteligência de dados para análise de mercado. Então, se você estiver precisando dessa solução, conte com eles, certo? E hoje, o papo de hoje é com Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego aqui de Santos, certo, Bruno? Obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no podcast. Ricardo, Rodrigo, é sempre uma satisfação muito grande poder falar um pouquinho de Porto. Legal. E aqui, onde a tecnologia faz a diferença e com absoluta convicção é o que tem feito o nosso Porto bater recorde e crescer cada vez mais. Legal, muito obrigado pela tua presença. A gente conseguiu alinhar as agendas, né? Deu certo. Conseguiu alinhar as agendas, estava um pouco difícil, mas deu certo. E se você não quer ficar por fora dos próximos vídeos, já se inscreva neste canal, por favor, ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos e acompanhe com a gente esse papo que vai ser top. Empregabilidade e assuntos portuários, porque o Bruno vai falar muitas novidades aí do que tá para rolar no futuro do Porto de Santos, certo, Bruno? Com certeza. Ó, pra gente começar o papo, eu queria que você contasse um pouquinho antes do Porto, antes de você chegar onde você tá hoje. Qual foi o teu primeiro emprego? Suas atividades trabalhísticas. Volta pro Bruninho. Lá atrás. Lá, você tava contando uma história interessante. Trabalhou com quem? Vamos lá, se a gente for falar assim, o primeiro, mesmo, 8 anos de idade. Eita, não deixa o ECA descobrir. Então, não, mas trabalhava com os pais, né? Meus pais tinham uma lojinha, vendia papelaria, essas coisas. E, pô, em casa não tinha conversa, né? Trabalhar desde cedo, enfim. Tinha irmãos? Tem irmãos? Tenho uma irmã 1 ano mais nova do que eu. E também ia pro mesmo barulho e vamos trabalhar. E ali era legal, porque a gente não tinha... Facilitaram pra ela não? Não, zero. E outra coisa, não era que eu faço venda, não. A gente limpa chão, a gente vende, a gente ajuda a arrumar estoque, Então começamos logo cedo, lógico, priorizando sempre a educação, a escola, meus pais sempre fizeram muita questão do estudo, mas não tinha aquela conversa, não, vamos ajudar, vamos estar aí. Acho que por isso que a gente trabalha tanto hoje, né? Começou cedo e tá acostumado. Veia, né? Esse foi o primeiro. Agora, depois disso, vieram outras questões, foi passando, fui para a faculdade. A faculdade de Direito amplia o horizonte. Né? Fiz Direito, fiz na FAP, em São Paulo. E meu pai sempre falava para mim, isso eu lembro quando ele pergunta, toda criança pergunta, né? Você quer quando crescer e tal, aquela história toda. E eu conversando com meu pai uma vez subindo a serra. Quero ser secretário de Assuntos Portuários. Olha, não falei da secretaria, mas se você quiser eu te passo uma história aqui de como que eu quis ser vereador. É legal. E aí, mas foi antes dessa que eu vou contar agora. Eu tava na estrada e meu pai, pô, Bruno, o que você vai fazer da vida, né? Você pensou na faculdade. Então eu falei, pô, pai, difícil, né? Tem muito a ver. Vamos fazer direito. Vai ampliar teu horizonte, você vai ver o mundo de outra forma. Mesmo que você não queira seguir carreira, você vai entender o que está regendo e tal, enfim. É uma faculdade que amplia. Mas ele não tinha formação nessa área. Então, aí você vai gostar mais ainda de saber. Ele não tinha formação nessa área. Eu fiz a faculdade, acabei de tomar a decisão naquele dia, fui e me formei. Passam-se 15 anos, meu pai entra na faculdade de Direito. Teu pai? Meu pai. Legal. Se forma com 60 anos. Caramba, e o que mais me deu orgulho, eu lecionava nessa faculdade. Olha, quem entregou o diploma dele fui eu. Meu Deus, cara, eu ia chorar igual a bezerra. Então, marcou minha vida, né? Porque você vê, meu pai já tinha outra formação, trabalhou a vida inteira, naquele momento estava até aposentado, se eu não estiver enganado, ou estava para aposentar.
Mas você vê o teu pai com 60 anos de idade, banco Querendo escolar estudar. e tal. E depois fazer pós-graduação, quer dizer... meu pai é mais jovem que eu brinco... E se você, Diferente. né, e se você sentir orgulho disso, imagina o teu pai, né? Pô, né, fazendo faculdade e teu filho lá lecionando. Pô, Não, foi uma oportunidade boa. muito legal. E aí você perguntou do secretário, é uma passagem bem interessante. Muita gente pergunta, o que você vai fazer na política, né? De onde você veio, por que gosta, de onde não veio. Que tem que ter coragem, né, pra entrar. Tu já beliscou, vou fazer o que vou, né? Tu teu irmão vamos já ousadia, né? Eu não, meu deu um irmão. cisquinho de vontade, né? Eu nunca tive muita vontade, não. Cara, Tem que mudar, se a gente não mudar, quem que vai mudar? faz Pois sentido. E às vezes Tem uma inteligência chama emocional no estômago também, né? Deve eu- ouvir, ver muita coisa. tudo que você possa imaginar. Fica muito exposto, né? Como é que A vida foi? fica Como é muito que foi? exposta. Exposição da vida, né? A internet, então, hoje as redes sociais expõem tudo. Mas na época não tinha rede social e eu também, lá com 10 anos de idade na escola, aquela conversa, e aí, fazer o que não crescer, né? Jogador de futebol, né? Esse é o padrão de todo mundo, jogador. Astronauta. Astronauta, É. policial, bombeiro, não faz isso. E eu não sabia o que ia fazer. Aí um dia numa sala de aula, eu lembro até hoje, a professora Laura, olha, isso aqui, essa função, faz isso, faz aquilo. Aí eu comecei a ficar impressionado. Falei, caramba, faz isso, faz aquilo. O que é isso, professora? Aí ela falou, você é vereadora. Eu falei, então eu quero fazer isso. Caramba. Nasceu dentro do Quantos? banco escolar, eu tinha 10 anos de idade. 10 10 10 anos de idade. Nunca mais Ah, esqueci legal. disso. E Uau. me chamou muita atenção, porque, lógico, ela não estava definindo a função do vereador, né? Ela formou vereador, mas ela estava falando do trabalho do político. Saúde, educação, buscar arrumar a vida das pessoas. E me chamou muita atenção. Então, naquele dia eu tomei a decisão. E aí eu fui sentar na cadeira de vereador pela primeira vez com 29 anos. Então, Cedo, né? 19 anos depois. Então, foi um trabalho, foi cedo. E na época eu era secretário adjunto, suplente, eu acabei sentando na cadeira. Aham. E aí, de fato, fui eleito mesmo em 2016. Aí, sim, eleito com mandato. Cumpri 4 anos de vereador. Depois, reeleito, o mais jovem da cidade, no primeiro, tanto no segundo mandato. E aí, no meio agora do mandato, o prefeito conversou comigo e falou, e aí, Bruno? Vamos dessa vez assumir a secretaria? Como é que tá? Né? Eu falei, pô, Rogério, qual o convite? Aí ele Trocar falou de do casa, Porto. né? Então... E ele falou do Porto. Quando ele falou do Porto, eu falei, pô, o Porto não tem como negar, né? Então, um trabalho É incrível. uma baita responsa, né? Que é a Gigante. principal atividade portuária da cidade e do maior porto da América Latina. É exatamente É pouquinha isso. coisa. É o coração da cidade. É. E a gente vive um momento muito bom, né? O Porto está crescendo, batendo recordes, empresas de Santos crescendo, a gente tem aqui terminais, operadores, área de tecnologia crescendo demais e isso está impactando os resultados, a eficiência do Porto. Então, é um desafio enorme, de fato, talvez o maior que eu tenho enfrentado até hoje, mas também um dos mais gratificantes, porque você consegue ver a entrega, você consegue sentar, verificar o que está acontecendo e um tempo depois já está colhendo fruto, gerando emprego, fazendo com que a economia cresça. Então, é uma área dinâmica, de muita gente competente, uma área que nem todo mundo conhece, né? O Porto parece que ainda é um pouco mais escondido, mas a gente tem melhorado isso, levado educação para as escolas, educação portuária, tentando colocar mais próximo da cidade, melhorando essa relação porto-cidade, mas de fato é apaixonante. Então, O que Porto foi mais apaixonante ou curioso que você descobriu, assim, quando você começou a ter mais acesso ao Porto, né? Porque a tua vida até então estava mais voltada para o direito, né? Sim. Estudo da legislação, tudo mais. Mas quando você teve esse convite, ou não sei se um pouco antes, o que você viu que você falou, nossa, eu não imaginava que era assim, não imaginava que era desse tamanho. Visitou alguns terminais, né? nossa, um monte, né? Brasil, afora. É que mesmo que não estando diretamente na área do Porto, quem trabalha em Santos com qualquer atividade que seja difícil não estar envolvido, né? É isso. Que é a única, a principal atividade do... Não tem jeito, né? É o coração da cidade. Eu, já na Câmara, eu tive bons contatos com o tema. A gente lá atrás falou muito sobre a descentralização do Porto, que hoje é uma realidade, a delegação, ela chegou, então a gente tem na época, uma comissão especial de vereadores que eu presidia, fizemos uma audiência pública para 400 pessoas, sindicatos, eu lembro que lá tem uma sala que é feita a reunião, essa sala ficou lotada, a gente teve que abrir no plenário da Câmara mesmo, com comunicação em tempo real, com a imagem passada para o pessoal poder participar. Não, muito reunião, bacana. né? Uma reunião, uma audiência pública. Não lembro de outro daquele tamanho na Câmara. E a gente conseguiu, foi tirado ali, a gente chegou a fazer carta para os candidatos a presidente da República, foi muito bacana. E hoje é uma realidade no Porto. A gente vê aí, 3, 4 anos depois, a descentralização aconteceu. Um outro fator marcante que para mim foi muito especial,
Eu lembro que eu tava perto do Supercentro Boqueirão, passando de carro, toca meu telefone, era o Maxwell. O Bruno, tal, como é que você tá? Eu falei, pô, Max, tô bem e tal. Cara, uma situação aqui, queria saber o que você acha. O que foi, Max? Os cruzeiros querem retomar e o pessoal em Brasília, enfim, as agências não estão deixando. Eu falei, pô, mas tá errado, já tem condição, já tem comprovação, uma atividade econômica, a gente tá falando de lazer, nós estamos falando de economia, não tem gente que depende disso. É isso, a indústria do turismo é que mais segue no mundo, cresce no mundo. E aí, eu conversando com ele, nasceu ali, eu falei, Max, nós vamos fazer esse trabalho, acho que você tem razão, conta comigo. Cara, dali, a gente saiu para fazer uma moção na Câmara Municipal de Santos, oficiamos, à época, a Anvisa, discurso, eu sei que as palavras do pessoal do Concais até a época falou, cara, foi o primeiro político que vestiu essa camisa. Então o vídeo da moção girou o Brasil inteiro, foi uma coisa grande mesmo, começou numa ligação com o Max. Então um trabalho que cresceu, que evoluiu, e tudo isso foi aproximando cada vez mais do Porto, o nosso dia a dia, enfim, já tinha alguns amigos, alguns players do setor, e a hora que você vai para a secretaria de fato, você conhece o dinamismo, né? Aí você está discutindo hoje arrendamento, daqui a pouco nós estamos de dragagem, daqui a pouco o impacto da serra. E isso cresce, você começa a falar da cadeia de produção lá dos commodities no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, e de repente você passa pelo problema de logística terrestre, acesso de sempre, né? Padrão, e algumas pessoas falando de hidrovias. Daqui a pouco você está falando de terminal portuário para poder ter eficácia, receber a mercadoria. Passa eventualmente por exportação e legislação tributária, o que impacta, o que não impacta. Tecnologia, então, absurdamente, porque em todo esse setor, você buscar celulose, está saindo de lá com código de barra já e entrando no navio com acompanhamento até a China, por exemplo. Então, ele é dinâmico demais. Passa por processamento, passa por indústria. Aí você tem fóruns aqui que discutem isso na região e no Brasil de maneira muito bacana, trazendo grandes players do setor público e do setor privado. Então você não consegue ficar parado. E isso para mim é uma satisfação muito grande, porque trabalhar o dia a dia, cada vez com mais novidade, com mais entrega, e você vê o resultado acontecer, é bom demais. Legal. Muitas variáveis, né? Muitas empresas envolvidas, às vezes o que está super resolvido e tem sistema rodando, tudo lindo no porto, mas aí na entrada de Santos tem um gargalo, né? Então são muitas coisas para administrar. Mas é isso. E muitos conflitos também, né? Imagina. Como é que essa relação, porque o dono, a autoridade portuária é da União, né? Sim. Mas tem os interesses do município que muitas vezes... Qual que é a relação? Porque me parece que o executivo municipal, ele é o braço mesmo ali da discussão e que encabeça as discussões. Acho que não sei, parece que é o canal mesmo por onde fluem as demandas e as necessidades e os anseios do pessoal que opera no porto, né? É exatamente isso. Hoje, a relação porto-cidade, que eu acho que engloba tudo isso que a gente está falando, é uma atribuição da pasta que hoje está na minha responsabilidade. Então, a gente tenta fazer toda a articulação entre o poder público e o privado, em todas as esferas, seja federal, estadual, municipal, para que você possa entregar e ter o menor número de conflito e o maior resultado possível. E isso, de fato, é um desafio, porque foi muito bem falado, o Porto é uma área federal, então o prefeito não tem a caneta para resolver lá, mas impacta no dia a dia. Eu vou dar exemplos aqui que acontecem. Eu tenho para mim que Santos é uma cidade que tem que crescer. Desenvolvimento econômico, lógico, respeitando o social, com uma série de questões, mas é uma cidade que tem um terminal de passageiros que faz o embarque de 60% dos cruzeiristas do Brasil. Então é o principal terminal de passageiros. Nós temos reclamação da buzina da Ponta da Praia. Como é que vocês... saída do navio? Nós temos por escrito. O Fábio no jantar agora com o Ferraz. Tá? É isso. Ele falando, cara, difícil. E a população adora. Se você vai na Ponta da Praia, se reúne muita gente. Eu tô falando de centenas, milhares ao longo da temporada para dar tchau pros navios. E o pessoal gosta. E quem tá no navio também gosta de retribuir o tchau. Então, quer dizer, já virou uma tradição. Pô, é bonito pra caramba. Eu adoro. Nós estivemos juntos lá, saímos da Preciosa. Segunda-feira aí, você viu que iluminado, bonito. Sim. Bacana. E mesmo assim, nós temos reclamações. Vou dar um outro exemplo semelhante, mas com outro modal. Buzina de trem. O trem está distrito à área portuária, ele está ali direto na beira do cais. Mas tem legislação federal. Se não buzinar, pode ter risco à segurança, risco à vida das pessoas que estão ali. Só vai acabar quando você acabar com todos os desvios de níveis. Hoje,
você ainda não tem essa possibilidade. Tem muito contrato assinado, muita obra para acontecer, mas você ainda precisa superar esses obstáculos que estão contratualizados, mas ainda estão no seu cronograma de acontecimento. Tem gente que reclama, tem gente que pula a ouvidoria, só que você fala, pô, não vai buzinar? Você vai colocar a vida de risco no trabalhador que está ali? Então, e quem trabalha aqui no centro já está acostumado, né? Aqui diminuiu por causa da passarela. E fecharam, né, aqui a passagem pedestre, né? Aqui, a passarela obrigatória. Aqui é uma passarela. Na Eldorado está saindo uma outra agora, março entrega. Tivemos um viaduto também na frente do Eldorado que também colabora com isso. Temos obras absolutamente significativas que esperamos que já no início do ano tenhamos aí anúncios que dão conta do segundo acesso ao Porto de Santos, e aí obras que vão melhorar também essa questão, como ali na Cristiano Ottoni, entre outras que têm um impacto direto. Então, são obras necessárias, mas não são obras de 6 meses. Com exceção de passarela que você faz rapidamente, 3, 4, 5 meses, as outras são viadutos, são obras mais complexas. A própria linha do trem está em expansão, a gente está em obra aqui para fazer a pera ferroviária. Cara, isso é um crescimento absurdo, nós vamos começar a ter carga de retorno com mais tranquilidade, operações muito mais eficazes do que a gente tinha ontem, né, por conta dessa questão da pera ferroviária. Então, o Porto vem crescendo. Tem os seus desafios? Tem. A gente precisa estar todo dia conversando com algum ator? Precisa. Sexta-feira eu estou na Assembleia Legislativa para poder falar de uma nova ligação Planalto-Baixada. O nosso sistema viário está quente isso mesmo? Tá quente, tá quentíssimo. É fofoca, agora a lenda. Deixa eu pegar o tricô. Vai. Eu vou falar para vocês. Hoje, se eu tivesse que colocar em grau de enumerar do maior problema ao menor dos desafios do Porto de Santos, encabeça, por incrível que pareça, acesso terrestre, rodoviário. Porque você fala, mas é porto, é água, é navio. Cara, mas se a carga não chegar ou se a carga não sair, você vai travar. Onde a gente tem os mais problemas aqui rodovia e tal. Então, nós precisamos de uma nova pista. E a gente está falando de uma cidade que, além de ter o maior porto do hemisfério sul, tem a concentração do maior número de cruzeiristas, como eu falei há pouco, 60% do que tem no Brasil. E nós temos uma cidade litorânea que recebe turistas. Nós temos 70 quilômetros de uma metrópole. Exato. 70 quilômetros só de uma metrópole. E é uma região metropolitana. Quer dizer, deságua aqui tudo. Se a gente não tiver estrutura, vai parar. Vai estrangular, você vai travar a entrada. Como volta e meia, quando a gente tem super safra, o agronegócio crescendo muito nos últimos anos, previsão de crescimento agora, se eu não estiver enganado, de 20%. Quer dizer, lógico, vai para o norte um pouco, vai para outros lugares, mas aqui é o principal destino, vai impactar mais. Então, se a gente não tiver esse trabalho, a gente vai se machucar. Hoje, a FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos, tem um trabalho para que em poucos anos dobre a capacidade. Nós estamos falando de hoje de 50 milhões de toneladas ano e com esses poucos anos ela vai dobrar, vai para chegar a quase 100 milhões, 96 ou 97 milhões ano. Só que isso aqui é o crescimento natural. A gente já vai ter esse impacto. Então eu preciso melhorar a rodovia. Não tem jeito. Se eu não tiver uma estrutura sólida para isso, o Porto não cresce. Então, de tudo isso, o governo do Estado. Vamos lá bater na porta. Temos falado, temos sensibilizado. Já falei com inúmeros secretários, vou falar com outro. Prefeito já falou com o governador. Temos falado diuturnamente com Ecovias, com outros players interessados em outras ligações. Mas é uma pressão que é, com absoluta convicção, o maior desafio do Porto hoje. O modal rodoviário é mais utilizado, né? Isso é complicado. Porque a tecnologia no campo está crescendo muito para aumentar a produção. Então, a produção, a tendência é aumentar. É isso. Né? E aí, se o Porto envolve as 3 esferas, né? Então, essa relação é bem complexa. Cara, porque assim, eu vejo que você bate escanteio, cabeceia e defende, né? Os caras acompanham tudo aqui, né? Eu te acompanho, pô. Obrigado. Tá em todo lugar. Não, eu vou lhe falar, a gente tem um time enxuto, mas extremamente eficaz. Hoje a gente tem um misto ali de servidores de carreiras e outros comissionados que fazem um excelente trabalho. Temos técnicos como Adilson, que faz carreira na prefeitura, temos outros trazidos da autoridade portuária como Fidalgo, que faz um excelente trabalho. O meu secretário adjunto, o Vitinho, é uma fera, o cara trabalha demais. E é importante às vezes destacar isso, a Thaís, que me acompanha em todos os eventos, enfim, é importante a gente trazer, porque quando a gente... E podia falar de muitos outros aqui, Eliana, Serra, enfim, porque às vezes o pessoal tá vendo o Bruno na rua, né? O Bruno deu entrevista, o Bruno fez a reunião, mas quando você toma uma decisão aqui, você tem que ter o respaldo da tua equipe, a equipe tem que fazer andar. E aí é onde a coisa acontece, leva o ofício, faz a reunião, pô, assim não dá, faz assado, traz pra cá, e a gente vive aí, que acho que é importante falar também, um momento
que talvez nunca tenha vivido aqui na cidade de Santos, que é uma relação tão próxima como a autoridade portuária. O presidente Pomini é um grande parceiro, enfim, ele acabou assumindo a autoridade portuária... Anderson Pomini, né? Anderson Pomini. Mais ou menos ao mesmo tempo que eu assumi aqui a secretaria, eu vi um pouquinho antes dele, acho que ele veio um mês depois, alguma coisa assim, e a sinergia foi muito rápida, e ele também, um cara à frente do tempo, trabalha muito, então tudo que a gente precisa hoje desenvolver nessa relação Porto-Cidade, ele é um grande parceiro. Então, eu tinha uma pergunta pra fazer sobre isso, porque eu tive, depois de 3 anos juntando dinheiro, eu consegui realizar o sonho de visitar uma amiga minha na Alemanha, em Hamburgo. E ela me levou pra visitar o Porto de Hamburgo, né? Até mandei vídeo pra eles, falei, ó, onde eu tô. E eu percebi que a cidade de Hamburgo, ela ama o Porto. É um amor, assim, não sei explicar. Você vai em qualquer lugar, qualquer comérciozinho minúsculo é temático e tem uma lembrancinha do Porto, tem um cafezinho, tem um chocolatinho do Porto, tem alguma coisa de homenagem, de carinho da cidade com o Porto. E eu sinto muita distância aqui ainda em Santos da relação de carinho da cidade, do comércio em si com o Porto. Muitas vezes é visto, não sei, até como adversário. Não sei se seria essa palavra correta. Mas existem iniciativas, igual você comentou, que a prefeitura, né, a tua atuação como vereador está se aproximando muito da autoridade portuária. Existem iniciativas no sentido de trazer o Porto mais próximo das pessoas com relação à cultura, né? Porque eu queria que você falasse já do Projeto Valongo, né? Que vai acontecer. Eu tô pensando nisso. Exato. Então, o que acontece? Como é que a gente pode ajudar a cidade a amar mais o Porto? Olha, eu acho que o primeiro fato é o que vocês já estão fazendo aqui, por exemplo, o podcast. Fazendo com que as pessoas escutem e conheçam melhor o Porto. Lógico que essa relação entre município e autoridade portuária é essencial, né? Se você não tiver essa relação, você não consegue fazer a entrega. Cada um puxa para um lado, que não é o que acontece hoje. Hoje a gente trabalha muito próximo, consegue entregar. Eu acho que eu estou quase todo dia na autoridade portuária e se eu não tiver, tem alguém da equipe lá. Então, a coisa flui muito bem. Mas, logicamente, você tem algumas ações que você precisa colocar. Então, por exemplo, hoje a gente tem um convênio com a própria Fundação Senep, onde eles levam munícipes aqui da cidade para fazer visita ao Canal do Porto. Você traz o cara para conhecer o Porto. Nós temos um convênio assinado recentemente que leva a educação portuária para dentro das escolas públicas, ensino fundamental. Técnicos da Secretaria de Assuntos Portuários e técnicos da Autoridade Portuária vão dar aula para esses jovens que, ao final, também visitarão o canal embarcados. Então, isso é muito importante. Tipo abre os olhinhos, né? E acho que a gente precisa aceitar o desafio de mudar essa cultura. Eu vou dar um exemplo para você que para mim sempre foi emblemático. Quando eu fui em Londres, eu reparei a mesma coisa que você falou, só que em relação à rainha. Cara, você chega lá, é o chaveirinho da rainha, é o prato da rainha, a roupa da rainha, tem tudo. Família real, vendem de tudo. E eu lembro que muita gente criticava aqui no Brasil, falava, pô, mas a família real tem terra, o povo banca, e né, como é que funciona o custo, tal. Aí eu tive acesso aos números. Salvo engano, faz tempo que eu tenho essa informação, mas salvo engano, sou um refém da memória aqui, eles arrecadam com o turismo por conta da família real 3 vezes mais do que eles têm de custo para manutenção. Por quê? Por causa do turismo. Então, quando você vai numa cidade que ela acolhe o Porto e tem esse orgulho, e ele vende no cafezinho, a Zigna do Porto, ele tem essa referência, aquele material está gerando emprego, aquele material está gerando renda. E eu acho que falta isso para Santos. Santos já tem uma série de identidades culturais, o Peixe da Entrada, a nossa mureta. Nós temos um trabalho hoje fantástico em termos de orgulho da cidade, né? Acho que o povo santista tem esse pertencimento, a gente chama de bairrismo, né? É isso, né? O caráter. O bairrismo é um orgulho. Isso. Mas a gente tem, você vê, em Roterdã eles têm lá o Museu do Porto, tem o Museu Marítimo, então acho que uns 3, 4 museus assim voltados para o setor portuário, né? E a gente foi visitar lá, né? E tá sempre cheio, né? Tá sempre cheio. É isso. Aqui a gente tem o Museu do Porto que não fica cheio. A gente tem o Museu de Pesca que não tá cheio. Então a gente precisa talvez mudar essa cultura, entender também a realidade lá da Holanda, a realidade do Brasil, são questões diferentes, mas ainda assim, você tem toda a razão, vamos trazer. Pô, o Parque Valongo, acho que é o maior emblema disso. O Parque Valongo acho que vai mudar, vai ser divisor aqui. Vai ser totalmente revolucionário. E eu diria que é o maior, se você for pegar o maior símbolo, talvez, de representação da relação Porto-Cidade, é o Parque Valongo. É um investimento algo em torno de 40 milhões, totalmente da iniciativa privada, de operador portuário no setor. Ali nós tínhamos uma área federal que há 40 anos não vinha para o município, estava abandonada, conseguimos a cessão de parte delas no papel escrito.
investimentos da iniciativa privada, mas em contrapartidas de ações municipais. Por outro lado, a autoridade portuária também abraçou a parte que lhe cabia e vem ali também construindo essa mesma estrutura. E lá nós teremos um parque com uma área de lazer extremamente democrático, aberto a todo santista e todos que nos visitam. Teremos restaurantes, teremos bares, teremos... Se fosse só um calçadão, tava lindo. Se fosse só um calçadão, exatamente. Tava lindo. Já. E vai ter o calçadão com árvores, com cadeiras, com bancos, para que a população possa ir até lá. Vocês já viram aqui, que para quem não sabe, aliás, importante dizer, esses caras têm uma vista privilegiada do porto. O Parque Valongo está aqui. E o pôr do sol é lindo aqui, é um espetáculo. Então você ali na beira do cais, beira d'água. A noite também é bonito. Também. Os terminais iluminados ao fundo, assim, fica bem legal. E se tudo der certo, a gente conseguir trazer o terminal de passageiros aqui, pro cantinho ali, pô, vai ser muito legal. Aí a gente tá falando de... Exatamente. E junto, né, Museu Pelé, tem a estação ali com um café, com um restaurante bacana ali, em frente ao Museu do Pelé. Pô, nós temos, aliás, estação Bistrô, é o restaurante escola, trabalho social. Sim. Todos os jovens que vêm ali são trazidos de áreas de vulnerabilidade social, têm formação, trabalho, saem de lá com diploma de universidade da cidade. Então, esse é um outro trabalho voltado também diretamente à população. Então você junta Porto... É Porto Cidade isso aí. É um exemplo real do Porto Cidade. Veia. É o S do SG. O S do SG, que todo mundo comenta. Ali já tem, né? De verdade. Deixa eu aproveitar o assunto para fazer uma pergunta. Transporte de passageiro que na área aqui portuário também ficaria ali embaixo do teu guarda-chuva também? Você diz... A travessia marítima. Por exemplo, a travessia ali, Santos-Guarujá. Então, ela é do governo do estado hoje. Ela não é municipal. Obviamente, a gente tem relação direta, porque impacta no dia a dia. Isso eu estou falando dos meios oficiais, mas a gente também tem as catraias aqui, que são iniciativas privadas. Tem sede no Guarujá, mas a gente acompanha, obviamente, porque dessa aqui é um canal do mercado, tem uma série de preocupações com a subida da maré, enfim, tudo isso que impacta. Mas não é um serviço diretamente municipal, estadual, né? Com raras exceções. Uma coisa ou outra para Ilha Diana, algum ponto ali que a gente tem. Mas a maioria é estadual. Entendi. É a ANTAC que libera, né? A ANTAC libera, acho que o circuito, né? O circuito... A Agência Nacional, a linha, acho que é a agência ela comanda todo o transporte aquaviário. Porque é que a DERSA que administra, né? Por isso que é do Estado. Por que eu estou perguntando? Em cidades portuárias, a gente costuma ver dois serviços que acho que poderíamos ter aqui que facilitaria pra caramba o transporte. E o lazer, né? Um é o transporte de passageiros, né? Que se você olhar o mapa aqui da região, você vê que os nossos canais, eles chegam nos principais centros urbanos, né? Tem o centro de São Vicente, o canal chega ali. O Boqueirão da Praia Grande, Cubatão, Bertioga, Guarujá, o centro de Santos, o Gonzaga, que é os principais centros, a ponta da praia inteira. Aqui já daria para fazer uma ligação. E o ferry boat em cidades portuárias, ele é muito presente com o transporte de passageiros mesmo, né? E a gente aqui não tem, embora, por exemplo, a gente sabe que Santos, São Vicente, Praia Grande são cidades dormitórios, a gente tem um fluxo muito grande, né, de transporte no horário do rush por causa disso, né? E esse transporte de passageiro poderia desafogar, né? E a gente acaba que não tem isso na cidade, tem só a travessia Santos. Tem até a empresa prestando serviço, mas tem a linha restrita ali da travessia Santos-Guarujá, né? Eu cheguei a ouvir falar de estudos que a AGEM encomendou, mas nunca tive acesso ao resultado para saber se há alguma inviabilidade econômica para isso, ou se é viável. Essa é uma pergunta. Aí depois eu tenho outra mais voltada para o lazer, também na mesma linha. Então vamos lá, vou dividir então, vamos começar por ela. Eu gosto muito da ideia. Nova York, por exemplo, fez um trabalho fantástico nisso e fez o desenvolvimento de regiões periféricas crescer absurdamente, diretamente por conta da utilização ali do canal, da hidrovia para fazer transporte de passageiros e com isso áreas que eram absolutamente desertas ou periféricas hoje tem um custo altíssimo, valorização imobiliária. É muito bom. Por outro lado, o que a gente escuta, eu nunca tive o projeto na mão, tá? Eu nunca vi esse estudo, mas o que a gente sempre escutou dos envolvidos é que o custo para investimento é muito alto. E aí você precisa equacionar isso, né? Qual o valor da tarifa, como é que vai se pagar, quanto tempo. Então, me parece que o desafio maior é esse. Agora, é isso. Pelo menos é o que é colocado até hoje pra gente. Eu nunca tive acesso à planilha, mas é isso que a gente escuta. Agora,
eu acho que é um avanço imenso, a gente precisa. Você muito bem falou aqui, o cara vem de São Vicente, às vezes demora 2 horas, se for por dentro vai dar 15 minutos. Só o VLT já ajudou bastante, né? Não tem semáforo, né? Uma vez numa apresentação num sindicato de transportadoras, comentando que o maior custo de manutenção dos ônibus é o pneu, né? O barco não tem pneu, não tem semáforo, né? Tem uma série de benefícios, né? Dá para levar muita gente, né? Mais perto, né? Mais perto. Você pega, por exemplo, quando a gente vai aqui visitar a margem esquerda de Santos, que alguns acham que é tudo Guarujá, não é, né? Tem um pedacinho que é Santos, pessoal grande até. Aqui na frente é Santos. É Santos, é isso aí. E aí, por exemplo, quando você vai na DP World, que é Santos, ou quando você vai até na Santos Brasil, que é Guarujá, a gente costuma ir de barco para fazer a travessia, porque é muito mais rápido. A gente chega lá em 10 minutos. Se eu for pegar a estrada, vai demorar 1 hora. Então, sou absolutamente a favor. Não é competência municipal, fica distante das competências do município. Mas o município não consegue articular, pegar todo mundo, botar provocar, ali na... É aí que eu ia chegar. É uma pauta nossa de trazer isso. É muito discutido, a autoridade portuária, Lustosa discute muito isso já há muitos anos, de trazer da hidrovia, do crescimento. É uma pauta que a gente defende sim. Infelizmente não está nos nossos compétences, nos afazeres, mas a articulação, o fomento, a gente tem batalhado muito, porque eu acredito que possa fazer a diferença assim, melhoraria muito a mobilidade urbana das cidades. E aí, relação e com muito mais charme, né? Porque as catrainhas então, até os taxi boat, um monte de lugar tem é uma lancha menorzinha que... A gente foi para a Austrália a trabalho uma vez, Sydney, né? E a região de Sydney são várias cidades. A gente ficou em Parramatta, que é, acho que é a 7ª cidade, se não me engano. Uns 20 quilômetros. A gente voltou pro aeroporto pelo ferryboat. Pegou em frente ali, a 2 quadras do apartamento que a gente alugou. Com a mala, subiu, era um ferryboat enorme, assim, cabe, sei lá, mais de 100 pessoas. Tipo catamarã, tipo isso daqui. Tipo catamarã grandão. Aí ele para em 7 cidades diferentes. Aí de lá a gente pegou o metrô, chegou no aeroporto. Assim, Exemplo maior de que Veneza. Veneza tem tudo. O cara chega de avião, chega de trem, passa de barco, o modal todo. E o principal, a movimentação. E aqui? Com a chegada do aeroporto no Guarujá, fundamental. Você imagina o cara vem de Goiás, sai lá, pega o aviãozinho, desce aqui na base aérea de Santos, pega o barco, tá direto no Concar e sai de navio. Sim. Eu acho que todo lugar que a gente vai portuário tem o ferryboat mais integrado, mais integrado assim, com transporte de passageiro, né? Não só a travessia. Aliás, poucos portos têm assim 2 margens, né? São muitos, né? Para ter travessia. E aí tem um outro ponto que a gente observa que sempre encontra também nessas regiões portuárias e que falta aqui, que é a exploração do lazer, né? Os pierzinhos com aqueles barcos. Pô, isso em Roterdã tem, em Hamburgo tem, Amsterdã tem, Veneza tem. São barcos com uma abordagem mais turística, assim, né? Que você tem um jantar à noite. Que a gente tem aqui a escuna, né? Que no verão, e tem o para conhecer o canal do Porto, né? Mas, pô, quando você vai nesses lugares, você encontra uma variedade enorme. Tem de pôquer, tem de jantar romântico, tem de baladinha. Você pode alugar o navio, fazer o casamento no navio. Você não precisa nem longe, você vai para Paris. Você tem uma embarcação do tamanho do mundo. É longe, Paris. Mas meu Deus do céu, a coisa mais linda. Eu nunca tinha ido, né? Eu cheguei, fui jantar com a esposa ali naquele lugar. De repente eu olho e tá a Torre Eiffel brilhando no meio da noite. Impacta, é bacana. E eu vejo com muito bons olhos uma estrutura dessa em Santos. Hoje o que nós temos ali, além das que você colocou, são poucos barcos no Guarujá que fazem alocação para um passeio também curto. Então não é uma coisa profissional, profissionalizada, né? Então eu acho que vale a pena. O Valongo acho que vai dar uma possibilidade de usar esse espaço dessa forma. Eu bati muito o pé nisso, legal você ter falado, porque o que a gente tem falado do Parque Valongo? Ele tem que ser a união de todos os fatores. Então a gente tem que ter a possibilidade de qualquer um ir lá no parque, mas também tem que ter a possibilidade do cara chegar de barco, estacionar, parar ali o seu barco e descer para comer. Hoje... Falta uma marina aqui também, a gente não tem, né? Gente, mas vai caber? Daqui a pouco tá cobrando demais, hein? Daqui a pouco vai passar mais navio de carga. Mas eu vou te dizer, a embarcação é importante porque aquele restaurante que tá ali, para ele se sustentar, ele tem que ter giro. E você não tem restaurante perto para embarcação. Ou o cara vai lá no restaurante no final da enseada, ou ele vai nas marinas do canal de Bertioga. E às vezes, dependendo do tamanho do barco, o cara tá gastando R$5.000 de combustível. Então,
por que não colocar um aqui? Vai ter giro, é um público que gasta, é um público que vai gerar emprego, a economia vai funcionar e vai manter aquela estrutura do Parque Valongo. Não precisa ir longe. Porto Madeiro não é assim? Sim. Você não tem condição ali, bons restaurantes, com uma boa estrutura, com acesso. O cassino lá fica dentro de um navio. Então, é importante que a gente tenha aqui absolutamente favorável. Acho que esse espírito de atracação no Parque Valongo é o primeiro passo que a gente vai conseguir dar para trazer essa realidade. E espero que as pessoas que trabalham diretamente com turismo, em especial, tendo uma leitura dos navios de cruzeiro que estão em Santos, estão crescendo. A gente caminha para ser a maior temporada da história. Em prazo já né? Vamos passar 5 meses, mas também em volume de passageiros. Então, que a gente possa ter atrativos como esse para que a gente retenha o turista outra aqui. Outra pergunta de fofoca. É verdade esse papo aí de que a temporada de cruzeiros eles estão estudando esticar para ser ininterrupta? Olha, eu escutei de fontes fidedignas que é verdade. Cruzeiro de inverno. A gente não para, vai ter mais. Você vai para o Montevidéu, você vai para E olha qual e tem vantagem. Primeiro que muito no cruzeiro sobe, né? Então, é difícil você ter Nordeste, o inverno no Nordeste, né? Você chega na Bahia em julho, tá calor, tá festa. Então, vale a pena. E por que eu acho que é vantajoso? Você dilui o custo. Sim. Hoje a tua operação ela está sendo dividida em 5 meses. Então você tem que contratar pessoa, demitir pessoa, estruturar, tudo isso em 5 meses. Então a chegada do navio daqui tem que proporcionar lucro, porque todo mundo ali é empresário, enfim, paga emprego, paga salário, imposto e tudo isso em 5 meses. Se você tem os 12 meses do ano, você passa a ter uma diluição para mais da metade, para mais do dobro, perdão. Então, hoje, uma estrutura como essa é espetacular. Me parece que em breve nós teremos, não para esse, mas no próximo, parada de navios aqui no Réveillon, para ver os fogos na cidade de Santos. Isso é informação de bastidor. Mas me parece. Vamos deixar quem de direito fazer os anúncios, se Deus quiser. E, obviamente, dando certo essa questão do navio o ano inteiro, pra gente é muito bom. Eu fico imaginando, se tivesse um navio aqui, por exemplo, que fosse pro Rio de Janeiro toda sexta-feira, eu não tinha dúvida, eu ia pegar aqui muitas sextas-feiras, eu ia sair daqui, ia pro Rio, eu voltava na segunda de manhã. Se eu tivesse um navio aqui que fosse pro Nordeste, eu viajava toda vez em julho. Quem tem filho pequeno... E provavelmente sai muito mais barato do que o avião. Porque a passagem de avião para ir pra Europa tá no mesmo preço do que para ir pro Nordeste. E é um passeio bacana. É cerimônia, né? Tem que subir a serra, aeroporto, espera, aí não sei. E pra quem tá em São Paulo também, o cara fala, eu vou pegar o aeroporto, não, eu vou descer, eu já passo em Santos, almoço ali, pego o navio, vou pro Nordeste, desço aqui de novo. É bacana. Pra quem tem medo de avião. Também, uma saída. E hoje, se a gente pensar, por exemplo, em férias de julho, quem tem filho pequeno, que tem filho de idade escolar, é uma saída imensa. Hoje o cara fala, não consigo pegar um navio em janeiro, por exemplo, porque tá muito cheio, pega em julho. Então, vale a pena. Acho que o Brasil tem tudo para crescer, não concorre com outros meios como resorts e tal. Acho que tem público para tudo. Tem que fazer a indústria do turismo crescer cada vez mais. Aproveitando que você falou de Réveillon, talvez o navio venha, atraque aqui para ver os fogos. Este episódio vai ao ar 3 de janeiro. Olha só, feliz olha só. Feliz ano novo, hein? Feliz ano então novo. A gente já tá pra falar que ano que vem é 2025, então. Olha só. Quem sabe já não vai estar acontecendo. Já pode falar esse ano, né? Esse ano. Isso aí, já a próxima temporada. E você falou de prazos? Como que tá o Parque Valongo com relação a prazos? Parque Valongo. E próxima pergunta, já emendando. Nessa previsão do projeto, tem previsão de abrir para pessoas se inscreverem para projetos no Parque Valongo? Tipo, eu tenho uma ideia de fazer um negócio assim assado, posso participar? Ou já passou essa fase? Já está estruturado tudo que vai ter, quantos restaurantes, Não, etc. hoje... É tudo licitação? Tudo licitação. Hoje, o que está acontecendo? Parque Valongo está voando, as obras estão cada vez mais rápidas, a gente faz acompanhamento semanal, tem ponto de controle, funciona muito bem. Se você for lá agora, você vai ver lá 2, 3 máquinas, o que não é tão comum para uma obra desse tamanho, o pessoal correndo para fazer a entrega. Previsão de entrega desta primeira parte, julho do ano que vem, metade do ano, com 2025? Tudo entregue. 24. Julho desse ano. Julho desse ano. E aí, passado esse período, em paralelo agora, existe uma comissão na autoridade portuária, e aí a prefeitura faz parte, outros entes também, definindo tudo que vai ter no local. Por quê? A gente, lógico, que vê a parte que é atrativa, né? Tem restaurante, tem bar, mas
O que você precisa por trás disso? Como é que você estrutura? A chegada por lá, por exemplo, é um bulevar que em breve vai ser construído. Você precisa de segurança. Então, Polícia Militar faz parte dessa conversa, a Guarda Portuária faz parte dessa conversa. Então, você começa a destacar um dos armazéns que estão ali é voltado para pesquisa. E nós temos o navio do professor Besnar, como é que a gente vai fazer? Retira d'água, vai picotar, colocar aberto à visitação, porque é um navio histórico, vai ficar no armazém 7, não vai ficar, como vai ser a estrutura? Então, tudo isso tem sido resolvido pela comissão. E aí, no momento que tiver definido todos esses papéis e ainda está em construção, abre-se a licitação pública no que tange ao chamamento dos privados a participar. Então, possivelmente, a modalidade vai ser um chamamento público. Isso tudo prefeitura, né? Algumas coisas prefeitura, algumas coisas autoridade portuária. Porque tem armazém que foram... Tem armazéns que tá foram... em casa aqui, ó. Autoridade portuária Não, tá em casa. Trabalha junto. É muito bacana colocar isso, porque todos comentam que, lógico, passou muita gente por aqui, muita gente boa, contribuiu muito, não é demérito de ninguém, mas essa relação hoje é uma relação que talvez seja mais próximo que já aconteceu, dessa relação entre o município e a autoridade portuária. Legal, porque aproveitar o momento. Exatamente isso. E aí, parte ali a área federal, ainda parte a municipal pelo estadual também. Relação excelente, excelente. O município de Santos hoje é privilegiado. Ele tem uma boa conversa com o governo federal, uma boa conversa com o governo estadual. Acho que toda semana aqui a gente tem um ministro, um secretário de Estado, e em diversas áreas. Eu recebi aqui, vou falar semana passada, não dá porque vai passar em janeiro, mas final do ano passado, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o Jorge Lima, que, cara, um dos maiores secretários que já passaram por aqui, um cara diferenciado e apoiando em tudo. Pô, Jorge, precisamos trazer, vamos fazer. Cara, precisamos desenvolver aqui, não, vamos fazer. É um grande parceiro, um parceiro de toda hora. Então, pra gente é um privilégio, um orgulho muito grande você ter parceiros como esse aqui. Mariana Pescatori estava conosco aqui. Sim. Data de hoje, antes de ontem. Data de janeiro, mês passado. Também aqui em Santos, pela 4ª ou 5ª vez desde que assumiu o cargo de secretário nacional, de secretária executiva. Então, isso mostra, lógico, a grandeza da cidade, a grandeza do porto, mas também a facilidade que a gente tem, o apoio dessa relação com o Estado e com a União para entregar para o município e para o Brasil, porque, afinal de contas, essa aqui é a maior porta de entrada do Brasil. 30% do nosso PIB está aqui. Exato. Agora deixa eu pegar o leme desse... É leme, né? Timão. O timão desse transatlântico e transformar ele em navio de carga. Bora. Voltando pro comércio exterior. É verdade. Se vocês quiserem falar de futebol, também estou à vontade, tá? Eu tô campeão brasileiro, tô tranquilo. Palmeiras também. Aí, tá fácil. Não, aqui não tá fácil, não. Música triste pro Rodrigo. Pergunta é: ZPE. Opa. O que você pode comentar pra gente sobre zona de pensamento de exportação? Que novidades você acha que estão para acontecer aí para incentivar o comércio exterior? ZPE, na minha visão, da mesma maneira que o arrendamento privado mudou a realidade do Porto de Santos e dos portos brasileiros, eu acredito que a ZPE é a mudança da realidade do Brasil em relação à exportação e a realidade de mudança do paradigma mesmo da geração de empregos da Baixada Santista. E, obviamente, o desenvolvimento econômico que vem a reboque. Hoje, a gente está estruturando uma adaptação da lei de desocupação do solo da área continental. Hoje, do jeito que está, ela já permite, mas a gente está fazendo algumas adequações para ela ficar, de fato, bem encaixada, não gerar nenhum tipo de dúvida, para poder ter a nossa zona de processamento e exportação na área continental de Santos. Por outro lado, a gente tem trabalhado um estudo de viabilidade econômica junto ao governo federal, realizado pela Infra-SA, que é uma empresa federal absolutamente séria, competente, tem feito esse trabalho, entrega agora já no primeiro semestre desse ano, esperamos até que no primeiro trimestre, mas o compromisso é o semestre, mas está bem adiantado o estudo, e hoje é uma determinação do prefeito, que a gente trabalhe com geração de empregos, que a gente corra atrás da entrega, e a zona de processamento e de exportação é o melhor mecanismo que a gente tem para isso. Para quem não sabe o que é, você pode explicar um pouco. Para agora, como é que funciona? Os maiores portos do mundo, em especial os chineses, que têm 7 dos 10 maiores, cresceram através de zonas econômicas especiais. O que é isso? Você tem um centro industrial perto do porto. Então você diminui o custo logístico. Eu vou dar exemplo aqui. A gente está exportando, sei lá, sapato que é feito em Franca. Você tem uma zona industrial lá.
Você tem um custo logístico, o cara vai pegar aquele sapato, colocar num caminhão, tem desgaste do pneu, do óleo diesel, pedágio, tal, e vai chegar aqui para fora. E tempo, né? Tempo, e tudo isso que vai impactar no custo do produto, na reta final. E, obviamente, quem está participando disso, o motorista tem que ter um salário, ou tem que receber pelo transporte da carga, a transportadora tem lucro, e tudo isso vai agregando cada vez mais o aumento do preço. Por outro lado, quando você traz qualquer tipo de indústria, não as que já existem, indústrias novas, para perto do porto, você diminui esse custo logístico. Às vezes, por exemplo, na área continental, nós temos 2 grandes players de exportação de container que estão a menos de 10 quilômetros, com saída rodoviária e ferroviária. Quer dizer, você tem um avanço significativo com toda a estrutura montada. Esse é um primeiro passo. Que tipo de indústria, Bruno? Você pode trazer, por exemplo, indústria de processamento de café. Nós somos hoje o maior exportador de café do mundo e a gente arrecada... Quem me falou do blend? Acho que foi o Fábio. Pode ser. Falou do blend da Nespresso. A gente manda o grão, né? E compra tudo industrializado. Eu acho que eu falo isso quase todo dia. Por quê? Não dá. A gente é o maior exportador de café do mundo e arrecada quase tanto quanto a Alemanha, que não tem um pé de café. Eles compram da gente, processam e vendem de volta. A gente vende por centavos e compra por alguns dólares. Então, é muito difícil isso. Então, por que não tem aqui... É o valor aqui... agregado, né? Que a gente poderia estar colocando. Será que a gente não tem expertise para isso? E se aí... não tiver, importa. Mas tem. O Brasil é referência. Olha a Embraer, o que ela faz no mundo hoje. Eu ia falar isso. A gente faz avião. Exato. Então, a grande reclamação é que o Brasil não industrializa porque a carga tributária na indústria é muito alta, né? E aí é onde eu vou chegar. Entra o benefício das EPE. Risco Brasil tem... Então, mas aí é a grande cereja do bolo. A hora que você traz para cá, você diminui o custo logístico. E aí posso falar de café, de montadora, de sacola para açúcar, grandes sacolas, né? Bags aí de 50, 20 quilos, enfim. Estrutura maior. Quando você monta esse parque industrial, você tem a possibilidade de montar dentro de uma zona de processamento de exportação, que é muito semelhante às ZEs da China, né? Onde a gente inspirou esse modelo. Que é uma hora alfandegada, né? Então é livre de... Você paga 0 de imposto, você não paga PIS/COFINS, imposto de renda, CSLL. Como se não tivesse entrado no país, né? Exato. Chega a matéria-prima, monta, manda. Se não chega a pagar, e o governo do estado já tem essa possibilidade, basta o governador anuir, de não pagar ICMS. É um imposto de 18% a 25%. Então, hoje, essa é a cereja do bolo. Você imagina que se o teu custo logístico for de 20% e o teu imposto 30% de carga tributária, você está vendendo um carro que podia ser 100 mil a 50. Quanto isso não impacta? O Brasil perdeu na exportação de carro recentemente. A gente está diminuindo. Será que não está na hora de retomar? Será que não cabe uma montadora? Os carros elétricos estão crescendo no mundo. Será que não cabe para cá? Bateria de lítio, semicondutor, que precisa... Bom, olha tecnologia, você vai ser melhor do que eu. Então, não precisa nem ser um carro todo. Uma parte da industrialização. Uma parte. Até serviços. Hoje, startups podem entrar dentro do ZPE. Sim, a legislação já permite. É isso que eu ia falar, né? Você diversifica também a atividade econômica, não fica tão dependente do porto. Exato. Né? Você tem a indústria. Fica e não fica, né? Porque assim, um fortalece o outro. Isso só existe por conta do... E aí, o que fecha para mim o raciocínio é muito claro. Antigamente, para você colocar carga no navio, você precisava de um estivador. E o cara, quando era muito forte, o recordista, levava aqueles 6 sacos de 50 quilos, né? Que tá a foto lá no Museu do Café. Cara, quanto tempo um cara daquele tamanho consegue encher um navio? Demora. Eu tive recentemente um operador portuário aqui, subi no portainer, 40 metros de altura, aquele negócio todo, e colocou um container em 2 minutos. Em 2 minutos? Como é que você coloca um container em 2 minutos se não tiver tecnologia? A tecnologia, ela faz o porto ficar competitivo. Não tem como a gente competir no mundo sem tecnologia. Mas por conta disso, o que vários estivadores faziam, o portainer hoje faz sozinho com o operador. Então você perdeu um pouco de emprego em decorrência disso. Como é que você compensa? Porto Indústria. Indústria emprega demais. Qualquer lugar que tem indústria, ela se torna o maior empregador ou um dos maiores. O número é absolutamente gigante de empregos. Tem os diretos e os indiretos. Né? Diretos e indiretos, a cadeia toda. E o que é mais legal? A indústria convencional, quando ela emprega uma pessoa, a indústria de exportação emprega 4. Os salários são melhores. Então, quer dizer, é um crescimento... A qualificação da pessoa também tem que ser melhor, né? Exato. Emprego de maior valor agregado, né? O que significa isso? Quebra de paradigma, desenvolvimento da Baixada Santista como um todo. Você muda uma realidade. A área continental de Santos, lá está ao lado do Guarujá, é Santos, você tem Cubatão também do outro lado. Você vai crescer, você vai desenvolver a região cada vez mais. Então, hoje,
Nossa expectativa é que com a chegada do estudo e essa pequena alteração, essa pequena adequação da lei de desocupação do solo da área continental, a gente já consiga trabalhar em cima de um projeto para que em 2025 a gente tenha uma realidade diferenciada na Baixada Santista. Legal. 2025, mas será que... Ano que vem. Mas será que 2025 já vai estar alguma coisa andando ou vai estar tipo projeto definido? Eu acredito que andando sim, mas existem prazos dentro da legislação de ZPE que precisam ser cumpridos. Então, você tem que apresentar o projeto, tem que ser aprovado pelo Conselho de ZPE lá em Brasília, que fica dentro do MIDIC, do Ministério de Indústria e Comércio. Então, eu não sei te ponderar hoje se a gente já consegue estar com obra, mas se não tiver, está em vias de. Legal. A perspectiva é muito positiva. Então tem muita coisa para crescer aqui, né? Tem. Baixada vai bombar. E posso adiantar que nessas conversas, inclusive com os secretários de Estado, já falaram, tem total apoio. A gente vai junto trazer essas indústrias para cá. Legal. Então, sim, porque fortalece o o Estado. alinhamento de Porto Indústria, de reindustrialização do país, essa pauta é isso, tá todo mundo falando. ativa. O próprio Estado de São Paulo perdeu a industrialização, o momento é esse. Sabe? Todos os portos do mundo que têm crescido têm trabalhado com essa sistemática. Por que não? Hoje nós temos uma ZPE que está fazendo PC crescer absurdamente, que é a principal ZPE do Brasil. Como é que Santos não vai ter uma? Nós estamos falando do maior porto do Hemisfério Sul, sem demérito a ninguém, mas nós temos que ter a nossa. Sim, a com gente certeza. deveria estar à frente disso tudo, vanguarda. né? Exatamente, a vanguarda. Duas perguntas para cutucar essa parte. Não que eu queira trazer o lado Vamos ruim, lá. mas é legal a gente saber. Não que ela queira provocar, Não mas que ela eu queira quer. provocar, mas eu quero. Fogo no parquinho. Seguinte, você falou assim, estamos analisando a lei de desocupação do solo e não sei o que, não sei o que. Pessoas devem ficar com medo de perder suas casas na área continental? Não, pelo amor de Deus, não é absoluto. Porque eu levantei essa bola uma vez em aula, os alunos, não, professora, eu moro no Rio Branco, eu moro não sei aonde. Não. A gente não vai mexer em nada ali que vai ultrapassar residência das pessoas, mexer em moradia. Carimba fake news aí, gente. Não, e mais do que isso, às vezes o pessoal fica preocupado com a questão ambiental. Nós vamos até aumentar a área de preservação ambiental. Não tem impacto. O nosso objetivo são indústrias de alto valor agregado e baixo impacto ambiental. Legal. Então, é o desenvolvimento socioeconômico. Sim. A gente não está simplesmente pela economia, pelo crescimento econômico, a gente está trabalhando com crescimento sustentável. Essa é a nossa ideia, sem impactar o meio ambiente, sem impactar o direito adquirido de ninguém. Utilizando áreas que já existem, mas sem. Exatamente, e que são propícias ao tema, que hoje não são habitadas, mas que têm condição já possibilitando licenciamento. Não há nada ali que vai impactar de maneira negativa E nem alguém. precisaria, né? A gente tem espaço. Você pega ali, onde estão fazendo a Eldorado e a Suzano. Uma estrutura gigante em terminais que já estavam lá obsoletos e tal. Mas a área continental de Santos, então, é... E aqui, enorme, a gente tem aqui, vai ter o Parque Valongo, mas ainda tem uma área até ali onde começam os terminais que já está, né, área degradada, já terminais antigos que não tem uso, que poderia ser aproveitado. Enfim, Não impacta. A gente tem feito muito esse estudo, tem trazido inclusive a iniciativa privada para nos ajudar através de consultoria, com estruturas. Então, o nosso objetivo é sim entregar, mas com muito cuidado, com muita responsabilidade, sem impactar, principalmente na moradia de ninguém. Que bom, né? O pessoal vai ficar tranquilo. Pode. E a segunda colocada... Já foi uma, hein? Mas você já respondeu, na verdade. Mas assim, quando você falou de trazer a indústria para perto do porto, né? Ficar o porto ali do ladinho, então facilita. Você também diminui a pegada de carbono, né? Sim, Porque muito. você trazer a carga lá de não sei da onde, atravessa o Brasil inteiro, desperdiçando, né? Exatamente. Às vezes tendo avaria e tal, e você minimiza o... Quanto de CO2 é emitido? Exatamente. A gente traz aqui do lado, você consegue, e às vezes você traz essa carga e ela vai sair da ZPE para o terminal de trem. Tem essa possibilidade do lado. E não é, antes de falar, vai trazer de trem, às vezes o cara, para colocar de dentro da fazenda até o trilho do trem, tem 90 quilômetros. Imagina, nós estamos falando de 10, quer dizer, é simples, dá para fazer. Tem viaduto, tem investimento, lógico que tem. Mas pela grandeza de uma ZPE, é absolutamente ínfimo perto da entrega que ela tem para o Brasil. Legal. E aí, esses projetos das empresas que quiserem participar, quiserem trazer sua indústria para cá, para usufruir dos incentivos fiscais, também está previsto de colocar cláusulas, igual o Rodrigo comentou, ESG? Você quer vir para cá, mas você tem que ter um programa de sustentabilidade que não seja greenwashing, né? Você tem que mostrar exatamente como que você vai minimizar seu impacto ambiental. Eu acho que não dá para ser diferente hoje, né? O mundo não permite mais, a gente precisa ter... E digo mais, eu tenho conversado com muitos players do setor privado e eles têm me falado que os grandes compradores da Europa
já estão começando a se negar a comprar produtos de empresas que não têm o selo. Inclusive até forçando o Brasil a ter uma certificação cada vez mais qualificada. Então hoje, eu acho que não dá para falar, eu vou trazer uma indústria que... Não tem condições. Tem que ter alguém sim com responsabilidade social, tem que ter uma preocupação muito grande com o TMSD, que tem crescido muito. A própria autoridade portuária tem feito seminários e encontros nesse setor, nesse sentido. Então, acho que é uma pauta que tem que estar dentre os nossos principais compromissos, nossos principais objetivos a serem cumpridos. Legal. Adorei. Tá vendo? Não tem graça. A gente joga bomba, mas ele desarma a bomba. Mas tá aqui pra isso, né? Bruno, últimas perguntas aí. A gente falou bastante do Porto, né? Secretário de Assuntos Portuários, foi onde a gente mais te sugou, mas eu queria também falar da outra parte, que é a empregabilidade, que você trabalha também, né? Isso aí. Assuntos Portuários e emprego. O que você pode falar pra gente com relação aos empregos? Queria que você sempre divulga vagas, né? Pra quem tá procurando. A gente faz. E o que mais que a gente pode saber sobre emprego aí? Olha, a gente tem duas frentes que eu falo muito pro pessoal quando a gente fala de emprego. E a primeira delas foi a chegada do emprego para dentro da Secretaria de Assuntos Portuários. Por quê? Eu não fazia parte da Secretaria de Assuntos Portuários e quando era separado, estava numa outra pasta. E quando eu conversei com o Rogério, eu falei, prefeito, não faz sentido o emprego estar distante do porto, porque de fato o porto é o maior empregador da cidade. Lógico, se você falar serviços de maneira geral, talvez não, até porque até algumas atividades portuárias são serviços, mas se você falar KNAI, porto, né, nós estamos falando de 20% dos empregos diretos, são mais de 35 mil carteiras assinadas do universo de 170 mil. Então é muito emprego. Então quando você traz o emprego para dentro do porto, você está incentivando cada vez mais o desenvolvimento econômico, está trazendo as empresas para perto, e a gente tem feito isso. A gente tem feito um trabalho próximo à Sopesp, próximo à Associação Comercial, tem buscado cada vez mais oportunidades de emprego, e tem trabalhado, e aí eu acho que é legal colocar, todos esses investimentos que vêm para cá, eu estou falando, por exemplo, de COFCO, 1,5 bi, nós estamos falando de BTP, que em breve deve crescer, teve aprovação recente no TCU. Renovou, né? A TCU liberou, né? Liberou a renovação antecipada, com uma série de, obviamente, de contrapartidas e objetivos, mas deu o seu parecer favorável. Então, hoje, você tem muito investimento aqui que precisa empregar na cidade. Então, a gente tem conversado com essas empresas, trazendo oportunidade para o cidadão santista e gerando emprego. E não só na obra. Porque às vezes você fala assim, quantos funcionários vão precisar para construir um terminal do tamanho da Eldorado? Tamanho da Suzano, foi recentemente. Muitos, estou falando de milhares. Mas e depois na operação? É mais gente. Sim. A gente tem a VLI, por exemplo, tem empregando acho que 800 pessoas. O Porto 900. Quem vende papel higiênico para eles, quem vende o chaveiro para arrumar. Todos os stakeholders, né? Isso faz com que o número de empregos cresça. A gente tem observado essas taxas já com resultado positivo. E vamos trabalhar para cada vez crescer mais. Quanto mais investimento tivermos na cidade, obviamente isso é significativo na geração de emprego. E por outro lado, a gente tem tomado também uma cautela, né? E aí eu sempre faço esse parênteses porque a gente tem um centro público de emprego, funciona no Poupa Tempo, as pessoas vão até lá, eu publico as vagas, até no meu Instagram pessoal, quem quiser acompanhar, só jogar Bruno Orlandi no Instagram que você acha, a gente publica quase todo dia as vagas, mas nós temos uma estrutura que fica dentro do Poupa Tempo, no centro da cidade. A pessoa vai até lá, se cadastra na vaga, se cumprir os requisitos das vagas disponíveis, já sai com encaminhamento direto para a entrevista. E aí a empresa contrata ou não, a depender do entendimento dela. Mas às vezes é difícil para uma pessoa ir até lá. Ela cuida de um filho, cuida de um neto, ela está no horário de serviço dela, ou ela tem que cuidar da casa, ou às vezes ela não tem dinheiro para poder pegar o ônibus e ir até lá em detrimento do frango do fim de semana. Então isso preocupa muito. E aí a gente criou uma estrutura, e aí eu falo criou porque a gente acabou retomando, tá? Mas a gente não inventou a roda não, isso já era feito e a gente conseguiu aprimorar um pouquinho mais e trazer para a realidade. Caravanas do emprego. A gente vai nos bairros onde há maior necessidade de emprego, leva toda a nossa equipe, eu estou falando de computador, impressora, material humano, em um sábado do mês, e a gente passa lá 4, 5 horas recebendo toda a população. A pessoa vem, pega a ficha, se inscreve, cumpriu o requisito, ela sai de lá com encaminhamento para a entrevista. Então, na hora. E aí, obviamente, a gente aproveita e leva a estrutura do governo. Então, a pessoa que tem que cuidar do filho ou do neto,
nós temos uma estrutura de lazer para que ele possa ficar ali brincando enquanto ela está na fila ou fazendo entrevista. Pessoa que tem dificuldade de saúde, nós levamos lá o odontomóvel para fazer algum tipo de análise dental, bucal. A gente tem o pessoal de alunos de medicina que fazem ali verificação de pressão, entre outros exames também que a nossa equipe consegue fazer. Levamos orientação jurídica, seja pelo CADOG, seja pelo PROCON. A SEDUC está lá presente, levando inclusive o pessoal do EJA, que é o ensino dos jovens adultos, para que ter a possibilidade de quem não terminou seus estudos conseguirem. E durante tudo isso, a nossa equipe do emprego, o nosso time do emprego, dá palestra para a turma, falando de como você faz um currículo, de como você deve se portar numa entrevista. Ou seja, a gente tenta levar mais do que a oportunidade de emprego, a cidadania, a dignidade para todo mundo. E isso tem surtido um excelente efeito. Se eu não estiver enganado, nós estamos indo para a 9ª edição desse ano de 2023, né? 24 já vai ter uma nova rodada, mas é absolutamente satisfatório. Legal. Quando você chega num ponto de vulnerabilidade, onde as pessoas precisam e você consegue atender 300, 400, 500 pessoas nos diversos equipamentos, cara, é uma satisfação enorme, é uma sensação de dever cumprido. Quando você consegue uma pessoa no emprego. E hoje eu posso te dizer que nós já temos aí quase 3.000 encaminhamentos só nesse dia. Pô, que legal. Caramba, que legal. Legal. É uma vez por mês que passa em alguns lugares. Caravana do emprego uma vez por mês, sempre no bairro da cidade, área continental, Morro, Zona Noroeste, Estuário, Zona Leste, Marapé, enfim, a gente gira sempre num equipamento público, geralmente escolas públicas ou vilas criativas, a depender da realidade do local. E a gente faz esse evento, né, uma vez por mês, sempre um sábado, mas também fazemos todos os dias no Poupa Tempo. Atendemos de segunda a sexta, horário comercial, e sábado pela manhã. Legal. Show. Muito legal. Show de bola. É legal que atrai, né? A galera pra... Às vezes a pessoa tava até meio desanimada, né? Porque já não via perspectiva e chega ali na porta da casa dela e fala, vamos lá, né? Eu tenho uma... E o boca a boca acho que funciona, né? Um fala pro outro, vai lá que tá tendo um negócio. E de verdade, eu tenho muita convicção de que o melhor programa social que existe é o emprego. É isso, verdade. Não adianta. Aí eu vou dar uma cesta básica. Cara, você pode dando comida, você tem um pouquinho de dignidade, mas você quer mesmo ajudar, dá uma oportunidade. Não dá só o peixe, né? Não adianta. Esse cara precisa girar, não tem cesta básica pro resto da vida. E cesta básica não é suficiente, precisa de remédio, precisa de estrutura, precisa de roupa, precisa de lazer, ela precisa de esporte. E é o emprego que acontece tudo isso, é a renda mensal. Então, o nosso trabalho é esse, é gerar mais emprego, é gerar mais oportunidade, é levar a renda para que as pessoas possam ter, de fato, cada vez mais dignidade. Legal. Então, quem quiser saber mais sobre as vagas no Centro Público de Emprego no Poupa Tempo, né? Poupa Tempo, direto, pode ir lá se inscrever, já vai ter acesso na hora. Eu quero verificar como é que tá antes, ver nosso Instagram, a gente tem ali, publica diuturnamente. Eu falo que é todo dia, mas às vezes passa um dia ou outro que a mesma vaga a gente mantém, então daqui a pouco tá de novo. Fiquem à vontade, nosso objetivo é trabalhar. E as caravanas, para o pessoal saber onde que vai estar divulgado com antecedência, né? A gente sempre trabalha no mês anterior para ver qual é. A gente até tem um cronograma, mas a gente libera sempre a informação no mês anterior para poder focar, que as pessoas possam aproveitar de fato cada local. Esse último agora, que ainda não aconteceu, mas quando passar o programa já vai ter acontecido, na Areia Branca, na Zona Noroeste de Santos. Bacana. Que é esse sábado, inclusive. Show. Muito bem, obrigada, Bruno. Mas antes da gente encerrar, temos uma última pergunta. Aquela. Toma água. Toma água, respira. É tranquilo. Que é aquela perguntinha pessoal, não tem nada a ver com o profissional, tá? A gente quer saber quem é o Bruno de bermuda e chinelo. Puta vida, eu vou dizer uma coisa. O que o Bruno gosta de fazer? Eu acho que às vezes não é nem o Bruno de bermuda e chinelo, é o Bruno de sunga e descalço. Aí é caiçara mesmo. Raiz, eu vou te falar. Essa foi boa. Cara, eu adoro praia. Se eu puder, eu me escondo ali. Por mais que pareça que falta melanina aqui no meu corpo, mas eu gosto mesmo, eu gosto do mar. O meu dia a dia, eu sempre gostei de jogar bola, mas o joelho já não responde da mesma maneira, né? Então a idade vai chegando e a gente vai se proibindo um pouco. Mas... por outro lado, né? Tá te acolhendo cada vez mesmo. Você vai andando, toma um sol. Então, se você perguntar o que eu gosto de fazer, acho que é isso, é praia, família, tá com os meus filhos, levar meu pai para ver um jogo de futebol, feliz, a alegria dele é essa. Papai, vamos jantar, vamos no restaurante, vamos nada. Vamos ver o jogo, não tem dia. Palmeiras, né? Palmeiras. Então, e é Palmeiras. Você fala, vamos na seleção brasileira, ele não vai, ele é Palmeiras. Terrível. E já aconteceu, por isso que eu falo, é Palmeiras. Então,
é esse o dia a dia. Eu gosto de viajar demais. Acho que o mundo é enorme, ele tem que conhecer, não só pelas nossas experiências, mas para trazer o que é bom para cá. Santos é a capital do mundo para mim, não tenho conversa disso. Eu viajei e eu tive a oportunidade no lua de mel. Em um dos passeios eu tava em Cancún. Eu lembro do último dia, virar pra minha mulher e falar, tô com uma saudade de Santos, cara. E a verdade é essa, você sente falta, então, apaixonado pela cidade. Já morei em São Paulo, né, época de faculdade, início da carreira profissional. Mas esse aqui é o meu lugar, é disso que eu gosto. Então, resumindo, eu acho que é isso. É Santos, é praia, é 013. É 013, total. Então, sem dúvida nenhuma é isso. Legal. Show De bola. Adorei. Gostaram? Muito Tem legal. mais alguma pergunta técnica? Muito legal. Que pergunta técnica? Agora não, agora já foi. Bruno, muito obrigada pela tua participação. Show de bola. Viu? Espero que tenha gostado também. Não, muito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast com todos vocês. É uma alegria. A gente fala descontraído, mas a gente fala muito do Porto, né? Sim. Fala de tudo que entrega. Então, é um programa leve, mas que entrega muito. Não, Obrigado foi legal pela de saber que tem muita oportunidade. coisa boa pra vir, né? Sim. Muita coisa boa pra vir. Vamos trabalhar para vir cada vez mais. Né? Legal. Se você gostou também, deixa o like, porque merece, né, gente? Um papo desse merece um like e um comentário também. Perguntando, cobrando o Bruno sobre o projeto Valongo, né? É isso aí. Chegar aos prazos que ele falou, a gente cobra, porque o nosso papel é cobrar. É isso aí. Bruno Orlandi no Instagram. Bruno Orlandi no Instagram. Tudo junto, né? @Bruno Orlandi. É isso aí. Muito bem. Certo, gente? Então vamos zarpar este navio. Um abraço. Até a Valeu, galera. próxima. Tchau.